Você provavelmente acordou mega cansado, mesmo depois de ter dormido cedo ou ter dormido a noite toda, e ter ficado até confuso, como você dormindo literalmente a noite toda, e ainda assim, já levantar cansado, mesmo sem ter feito absolutamente nada, e ter acabado de levantar. Até aí, beleza, você deve ter dormido de mau jeito, ou deve estar com cansaço acumulado. Então vamos para mais um dia. Mas você percebe algo errado. Por algum motivo, você anda muito desanimado e com um peso gigante, parecendo que você está carregando o peso do mundo inteiro nas costas. Você se vê impaciente, irritado e se estressando por qualquer coisinha. E a sua mente, por algum motivo, ela está muito barulhenta e inquieta, parecendo até que há várias vozes, e você anda conflitando consigo mesmo, parece até uma guerra pessoal, até que você perde o controle, e a sua mente virou um campo de batalha, e começou a surgir pensamentos negativos e autodestrutivos, como, falando pra você tirar sua própria vida, e acabar com tudo isso logo, que você é um erro, que a sua vida e você são um desastre, e por aí vai. Mas você aguentou firme, mesmo com todas as vozes e barulhos na sua mente, você venceu mais um dia, e a noite começa a cair. Você volta para a sua casa, depois de um dia exaustivo. Então vamos dormir, não é mesmo? Afinal, o dia foi muito cansativo. Mas foi só um dia difícil, o que poderia dar errado. Dessa vez, você acordou no meio da madrugada, sem explicação nenhuma, após ter tido vários sonhos estranhos e bizarros durante o seu sono. Você acorda sentindo um incômodo e inquietação, mas você só ignora e volta a dormir de novo. Até que de repente, tudo se repete de novo, dia após dia. Isso parece não ter mais fim, você não tem mais paz e parece que essa situação toda nunca vai acabar. Você anda mais cansado fisicamente e mentalmente do que nunca antes e perdeu até a vontade de viver. Mas o que você não se deu conta esse tempo todo é que você está em uma batalha espiritual. Falar sobre batalhas espirituais é um tema um pouco complexo, até porque isso varia bastante de pessoa para pessoa e envolve muito da fé e crença de cada um, até porque isso é justamente sobre as coisas invisíveis e não as visíveis. Mas o que podemos fazer é pegar padrões de um para o outro. Mas calma, para você que não sabe, eu vou te explicar. Basicamente existem dois mundos, o mundo mortal, que é o que nós estamos agora, e o mundo espiritual, que basicamente é onde fica Deus, os anjos e os demônios, e onde nós vamos após a morte. E existe uma batalha no mundo espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e os anjos contra os demônios, onde os demônios tentam a todo custo condenar as almas e levá-las para o inferno, e Deus e seus anjos tentam impedi-los e nos proteger e proteger a nossa alma a todo custo, até porque o objetivo do demônio é justamente levar todos para o inferno junto com ele, e ele quer nos ver mortos, mas Deus não permite que ele tire ou toque nas nossas vidas. Então, mediante a isso, ele vai criar situações para tentar te destruir e condenar a sua alma. Já que ele não pode tocar em você, ele vai usar armas, como atacar os seus pensamentos, como pensamentos pecaminosos, demoníacos, ou pensamentos para tentar fazer você tirar sua própria vida. Ele vai usar tentações, pensamentos de desistir da sua fé em Deus e parar de segui-lo, vícios autodestrutivos, como drogas, cigarro, alcoolismo, imoralidades, entrar para o crime, vender o seu próprio corpo, ganância, cobiça, ou até lugares perigosos, como festas mundanas. E tudo isso é para ele conseguir uma brecha e ter a oportunidade para ele atacar a sua vida e conseguir te destruir e condenar a sua alma, para poder te levar pro inferno. E cabe a você cair ou não cair na armadilha de Satanás. E por isso que eu mencionei que falar sobre batalhas espirituais é um tema um pouco complexo, até porque o diabo, ele vai atacar cada um de uma forma diferente. Os ataques e os sinais das batalhas espirituais variam bastante de pessoa para pessoa, de acordo com a fraqueza de cada um, até porque o diabo vai atacar justamente onde ele vê uma oportunidade. E da mesma forma que Deus tem seus servos, pois o diabo também tem. E por isso que eu mencionei lugares perigosos, como festas mundanas, por exemplo, até porque o diabo pode muito bem usar outras pessoas para te atacarem e talvez até tentar contra a sua vida. E ele pode muito bem influenciar pessoas a fazerem alguma maldade contra você, ou para te desviar, ou para te levar para o mau caminho, tirar a sua vida. Enfim, existem inúmeras possibilidades e meios que o diabo pode usar para poder te atacar. E por isso, temos sempre que orar e vigiar, nos proteger a todo custo, pedir a ajuda de Deus e a proteção dele e ficarmos em alerta contra as ciladas do demônio. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E para nos proteger e nos ajudar, bem, Deus literalmente enviou um anjo da guarda para cuidar de nós e defender-nos do mal, desde que estamos no ventre até o último dia de nossas vidas. Sim, cada um tem um anjo da guarda, todos temos um.
E Deus também nos deixou duas armas espirituais poderosíssimas, que são o Salmos 91 e a armadura de Deus, de Efésios 6, versículo 10 ao 20. E para os católicos, também tem o terço, ou o rosário, bem como você preferir. E a melhor forma de longe de vencer o mal, e enfrentar e lidar com as batalhas espirituais, é orando e jejuando, clamando a vinda do Espírito Santo e principalmente a oração. A oração vai te ajudar a se livrar e a repreender todo o mal. E mesmo que ele venha, com a ajuda do Espírito Santo, que vive dentro de você, e com uma rotina e vida de oração, você ainda vai se manter firme e de pé, mesmo no dia mau. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Tá, mas quais são os sinais que eu estou enfrentando uma batalha espiritual? Os sinais? Bom, eu citei alguns no início do vídeo, mas no geral são estresse. Sabe quando você tá estressado do nada e sem motivo nenhum? Você só tá estressado e qualquer coisinha já te irrita e você explode. Qualquer coisinha. Outro bem comum é a mente com muito barulho e irritação. Sabe quando sua cabeça tá a milhão e parece que tem muito barulho? Como se tivesse um conflito interno na sua mente, com várias vozes, e você acaba ficando confuso, nervoso, ansioso e por aí vai. E só Deus é capaz de aliviar e tirar esse barulho da sua mente. São nesses momentos que estamos mais propensos a tomar uma decisão errada, justamente por nossa mente está uma bagunça, e tudo isso é o diabo te atacando. Então nesses momentos, apenas ore com força e fé, peça pra Deus te ajudar e tirar todo esse barulho da sua mente, e não faça nenhuma loucura nesses momentos também. Se possível, nem fale nada, não tome nenhuma decisão importante, não mande mensagem pra ninguém, porque a chance de você cometer um erro e cair na armadilha dele é de praticamente 100%. Mas também tem outros sinais, como irritabilidade no geral, qualquer coisinha já te irrita, cansaço extremo, seja mental ou físico, ou os dois, mesmo sem você fazer absolutamente nada. Sabe quando você já acorda sem energia nenhuma, mesmo dormindo a noite inteira? Também tem um desânimo e a indisposição, você não vê mais graça na vida e perdeu a vontade de viver, mesmo tendo uma vida boa, mesmo tendo família, saúde, trabalho, dinheiro, a falta de paz na vida também, pensamentos negativos excessivos, conflitos internos ou externos, e por aí vai. E qual é a melhor forma de eu lidar com tudo isso? A melhor forma de lidar e lutar contra tudo isso é unir a Deus, é se apegando e se aproximando ao máximo de Deus, e cada vez mais, com oração constante, jejum e penitência. Marcos 9:29, e Jesus lhe advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Basicamente tendo a vida totalmente entregue e dedicada a Deus. Fora que a oração, além de te aproximar de Deus, ainda mais uma oração constante, ela vai fortalecer o Espírito Santo em você e vai te ajudar a entender mais a vontade de Deus e a ouvir a voz dele. E isso vai ser extremamente importante na vida, ainda mais durante uma batalha espiritual, porque quando os ataques de Satanás vierem, você vai saber lidar com eles. Você vai saber o que você precisa fazer para escapar deles, ou reverter e mudar a situação. E caso você seja atingido, você permanecerá firme e resistirá aos dias maus, e vai saber como lidar e contornar tudo. E o que eu vou falar agora vai muito da fé e crença de cada um, mas algo que ajuda muito nesses momentos de batalha é a intercessão, seja a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, ou seja a intercessão dos santos, porque você vai basicamente estar pedindo a ajuda deles para te ajudarem na batalha. Você vai literalmente chamá-los para lutarem junto com você, e pode parecer simples, mas vai por mim, faz uma diferença absurda. É muito bom você ter um intercessor no céu, alguém para te ajudar na batalha e unir forças. E existem momentos em que as batalhas espirituais ficam muito mais fortes e intensas na vida de uma pessoa. E quais são esses momentos? Bom, todo cristão enfrenta batalhas espirituais na vida, e creio eu que praticamente todos os dias, mas elas se intensificam em alguns momentos específicos da nossa vida. Então algumas são mais fortes e outras são mais fracas. Umas são mais difíceis de lidar e outras são menos difíceis, mas todas são batalhas. E os momentos em que elas se intensificam mais e ficam mais fortes são nos seguintes momentos. No início da conversão, quando você se converte recentemente e acabou de conhecer Deus e a seguir Jesus, e começa a querer se batizar, conhecer mais a palavra, abandonar o pecado e começa a querer buscar uma mudança, a ser obediente a Deus. Normalmente é quando vem as batalhas espirituais mais fortes, porque é justamente o diabo querendo te impedir de mudar, querendo te impedir de seguir o caminho correto e querendo fazer você desistir e continuar vivendo na mesma vida antiga, na mesma forma de viver, porque antes você estava caminhando para o inferno e agora você mudou de rota e está caminhando rumo ao céu. Então você vai ser muito tentado a voltar às práticas e aos pecados do passado, a não querer fazer renúncias. Você vai sentir medo na hora de orar, o sentimento de estar sendo observado. Você vai ter sonhos pecaminosos vindos do próprio demônio, no intuito de fazer você voltar para o pecado. Tipo sonhos sexuais, por exemplo. O diabo também vai distorcer a palavra de Deus para te enganar e te fazer continuar vivendo no pecado. Tudo isso é um ataque espiritual
mal para te fazer voltar para o pecado e para te desviar do caminho correto, ou para fazer você desistir de tudo. 2. Quando você está em estado de graça, quando você vence o pecado, ou começa a vencer o pecado, quando você permanece firme em Deus e obediente sempre, quando você começa a se santificar e consegue abandonar todos os seus pecados e chega em um ponto em que o pecado nem mais é atrativo para você, nesses momentos somos muito atacados também. O diabo tenta bastante desviar e derrubar a gente quando estamos em estado de graça. 3. Durante desertos e provações, o diabo vai tentar se aproveitar bastante da sua fraqueza, do seu momento de dificuldade, dos seus desafios para poder te atacar. Ele vai tentar você, vai usar a sua dor para tentar fazer você desistir de Deus e abandonar a sua fé. Vai tentar fazer você usar o pecado como um alívio ou uma escapatória da dor, para fazer você pecar contra Deus. E se você vacilar e morder a isca e acabar pecando, nossa cara, você tá enrolado. Não por causa de Deus, até porque ele é bom e misericordioso, mas porque você vai dar uma brecha gigante para o diabo agir na sua vida. Você vai dar muita legalidade para ele fazer o que bem entender com você, fazer o mal com você. É basicamente você abrir as portas da sua casa para um ladrão. Ele simplesmente vai tentar te matar e destruir tudo. 4. Quando você ajuda a converter alguém. Toda vez que você ajuda na conversão de uma pessoa ou faz boa obra para Deus, o demônio fica furioso com você, porque você ajudou a tirar uma alma do inferno. Você foi instrumento de Deus para mostrar o caminho da salvação para as pessoas. E isso deixa o demônio irado com você, porque ele tá perdendo, o inferno tá perdendo. E ele vai querer se vingar de você e te impedir de continuar convertendo e ajudando almas. Então quando você prega a palavra e ajuda a converter pessoas, vem muitas batalhas espirituais também. Acho que da lista, essa aqui mais vem batalhas espirituais, as mais difíceis e as piores. Mas não precisa ter medo, Deus vai sempre te proteger e cuidar de você. Na real, isso justamente mostra que você tá indo na direção correta. 5. Quando você está prestes a receber alguma bênção de Deus. Sempre que você está perto de receber uma graça, uma bênção ou um milagre da parte de Deus, vai ter muita batalha espiritual. O diabo vai te atacar bastante mesmo, porque ele quer impedir que você receba a bênção de Deus. Então ele vai tentar te atrasar, te distrair, fazer você desistir da bênção ou do milagre, ou desistir de Deus, porque uma graça de Deus sempre vai vir com preparação, provação, momentos difíceis e tempo de espera. E nós como humanos, às vezes não sabemos lidar com isso. E o diabo se aproveita disso para nos atacar, nos influenciar e tentar roubar a nossa bênção. Mas vai por mim, o que Deus quer, ninguém consegue impedir. Os planos de Deus, ninguém consegue estragar ou frustrar, muito menos o diabo. Então se for da vontade de Deus, fique tranquilo, apenas continue firme e com fé. 6. Quando você cai em pecado. Toda vez que você acaba caindo em algum pecado, você dá brecha e legalidade para o diabo te atacar. E ele vai fazer de tudo para tentar te destruir, te afastar e te desviar de vez de Deus. Vai plantar pensamentos demoníacos na sua mente, como de você não ter mais perdão, você ter perdido a sua salvação, ter blasfemado, ou tentar fazer você voltar para a sua vida do passado, a sua vida antiga, antes de se converter. 7. Momentos de dificuldade ou de dor, seja dificuldade financeira, familiar, saúde. Sempre que passamos por uma crise, dificuldade ou momento difícil e de muita dor, é quando ficamos mais frágeis e vulneráveis, e o diabo sabe disso e vai se aproveitar da oportunidade para nos atacar. Seja com os pensamentos de tirar nossa própria vida para acabar com a dor logo, ou que Deus é ruim, que Deus é isso e aquilo, e que ele tá te fazendo sofrer, que você faz o bem, faz tudo certinho, e mesmo assim Deus ainda te faz sofrer, e que não vale a pena seguir Jesus, que não compensa ser cristão porque é muito difícil, que Deus abençoa todo mundo, menos você, e que essa situação toda nunca vai acabar, e por aí vai tentar te fazer desistir de Deus, desistir da sua vida, do seu propósito, da sua família, do seu casamento, desistir de tudo. 8. Quando você ora por outra pessoa. Sempre que você intercede por outra pessoa e ora por ela, você basicamente está comprando a briga espiritual daquela pessoa, até porque ela também tem as batalhas espirituais pessoais dela. Então o demônio vai te atacar para tentar te impedir de continuar orando por aquela pessoa. Ou caso você consiga interceder pela pessoa que você está orando, ele vai querer se vingar de você por você ter ajudado aquela pessoa com sua oração. Então é importante a gente sempre se blindar com as armas espirituais antes de orar por alguém e depois de orar também. Bom, esses são os principais momentos em que sofremos batalhas espirituais e as mais fortes. Há outros momentos também, mas esses são os principais e, na minha opinião, os mais importantes de saber. E além do mais, creio que com o que eu te ensinei nesse vídeo, a partir de hoje, você vai conseguir discernir sempre que estiver passando por uma batalha. No geral, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te edificado. Bem, fique com Deus, um abraço e eu espero ver vocês no céu. Falou!